Salve, salve pessoal do The Flash Brasil, tudo bem com vocês? E saiu a mais nova animação da DC, Sociedade da Justiça da América, Segunda Guerra Mundial. E adiantando a minha opinião sobre essa animação, eu achei uma animação boa no geral. Derrapa aqui e ali, o final dela é bem problemático, mas é uma animação legal, é divertida de se assistir, apesar dos problemas. Mas assim como eu fiz no Snyder Cut, eu não vim aqui falar sobre a animação como um todo. Eu vim analisar o Flash, a adaptação do Flash, né? Porque é a minha praia e o meu canal é sobre o Flash. Então hoje eu vim aqui falar se essa adaptação do Flash é boa, se não é, os pontos fortes, os pontos negativos e todo o resto. E antes de começar uma análise mais profunda, eu gostaria de dizer que eu assisti essa animação com a dublagem em português do Brasil. E eu acho que é legal exaltar o trabalho do dublador do Barry Allen, que é o Clécio Souto. Durante muito tempo a dublagem do Flash no Brasil foi muito bagunçada. Citando como exemplo o dublador do Flash naquela animação antiga da Liga da Justiça, na Liga da Justiça Sem Limites, onde ele dublava o Wally West. E o que tem de bagunçado nisso? É que ele dublava o Wally West. Só que em outras adaptações, onde trouxeram o Barry Allen, o pessoal da dublagem, os diretores, não se preocuparam em colocar uma outra voz e fizeram uma bagunça de colocar o Marcelo Garcia, que fez brilhantemente a voz do Wally West, para dublar o Barry Allen. Só que eles não perceberam que Barry Allen e Wally West são dois personagens completamente distintos que apenas carregam o mesmo manto. Então, por mais que o Marcelo Garcia fosse sensacional, a voz dele não combinava tanto com o Barry, porque ele era meio que preso ao Wally West, né? O trabalho dele com o Wally West foi muito bem feito, e quando colocava aquela voz no Barry Allen, não combinava, não ficava tão legal. Porque pode ser até uma impressão, né? Porque as pessoas, eu por exemplo, cresci com a voz dele no Wally West. E quando colocam ele pra dublar o Barry Allen naquela animação Flashpoint, em alguns episódios de Justiça Jovem e também no jogo Injustice 2 e também no primeiro, ele dubla no primeiro também, não combinava, sabe? Ele é muito bom como Wally West, mas ele não é Barry Allen. E de uns anos pra cá, com essa nova fase da DC nas animações, que teve aquele universo dos Novos 52, a dublagem do Flash foi arrumada, sabe? Conseguiram finalmente separar uma voz pro Barry Allen e uma voz pro Wally West. O Clécio Souto assumiu o papel de Barry Allen a partir dos Novos 52, né, do universo dos Novos 52 na animação, e de lá pra cá vem fazendo um trabalho excelente como Barry Allen, e pra mim ele já é a voz definitiva do Barry Allen. Eu penso em Barry Allen e vem a voz do Clécio Souto na minha mente. Então, um trabalho muito bem feito, que eu acho que deveria ser mais exaltado e ser mais lembrado pelas pessoas, né? Muitos se lembram da voz do Marcelo Garcia, do Flash naquela animação. A dublagem dele como Wally West é muito boa, mas eu acho que também devemos exaltar um pouquinho o Clécio Souto, que, sei lá, há mais ou menos 7 anos, 8 anos, vem dublando de forma muito competente o Barry Allen nas animações. E agora começando a análise real desse personagem, né, não na dublagem e na atuação brasileira, um ponto que tem que se ressaltar nessa adaptação do Flash Barry Allen é a inteligência do personagem. Como a inteligência do lado cientista forense do personagem foi abordada, né? Porque a gente vê já no começo o Barry analisando a posição do sol, em outros momentos ele analisando a velocidade da queda de um avião e quem conseguiria chegar mais rápido nele, né? Então uma coisa legal dessa adaptação é a inteligência do Barry Allen, por um lado, né? A inteligência do personagem como um cientista, como um físico, foi muito bem adaptada, muito bem explorada. Porém, a inteligência do personagem a respeito dos seus poderes não é tão bem adaptada assim. O personagem não tem uma inteligência ampla sobre seus poderes, como por exemplo, nesse universo animado, ele não sabe sobre a existência da força de aceleração. Ele não sabia antes, pelo menos, né? Porque o Jay Garrick fica meio que encarregado de abrir os olhos desse Barry, né? Mostrar a existência dela, não mostrar literalmente, mas contar a existência dela pro Barry. E também ele não sabia vibrar suas moléculas, que é outra coisa que o Jay Garrick fica encarregado de mostrar e ensinar para esse Barry Allen. Então, se por um lado o personagem é muito inteligente no lado cientista, pelo lado dos poderes, pelo lado de Flash, ele não é tão inteligente assim. Não que não seja inteligente, é que ele não conhece tanto sobre seus poderes, ele não é
aquele Barry Allen dos quadrinhos que é fissurado sobre seus poderes e quer saber todas as suas habilidades, quer conhecer, quer explorar. Então, se por um lado ele é bem inteligente, por outro lado ele não é tão inteligente. E já que eu toquei nesse assunto dos poderes dele, cara, outro ponto que se tem que ressaltar muito desse Flash nessa adaptação é a exploração dos poderes do Flash. Os poderes dele são bem explorados, são bem legais. Por exemplo, tem uma cena incrível, tipo do Flash em alta velocidade. Ele derrota um monte de nazistas, mas o mais incrível disso é que ele derrota o nazista não socando ele, né? Ele soca o ar e a pressão do soco dele em alta velocidade derruba aquele nazista. Então, sem tocar no nazista, ele derruba o nazista. Então é muito legal, cara. Eu vi aquela cena, eu vibrei. Porque é muito da hora, muito bem feito. É muito bem abordado os poderes do Flash. E fora também que o personagem atravessa o multiverso correndo, sabe? Claro que teve o Senhor Destino na cabeça dele, meio que controlando ele pra ir pra outro universo. Mas enfim, ele vai pro outro universo com os seus poderes. Foi influenciado? Foi, mas ele só foi por causa dos poderes dele. Então os poderes do Flash muito bem abordados nesse filme. E por mais que o personagem não tenha um conhecimento tão grande sobre seus poderes, é uma coisa que pode se desenvolver em futuras animações. E esse filme deixa você com muita vontade de ver mais sobre o Flash. Muito por causa dos poderes e de como eles são mostrados nessa animação. É muito legal. Dá esse gostinho de quero mais. E outra coisa pra falar aqui é sobre o Jay Garrick, né? Eu tô falando aqui sobre o Barry Allen, mas o Jay Garrick, que é o primeiro Flash, também foi adaptado. E cara, a adaptação do Jay Garrick tá muito boa, cara. Muito boa mesmo. Ele é inteligente, ele é o Jay Garrick dos quadrinhos, cara. Ele é aquele cara inteligente, aquele cara companheiro. E a relação dele com o Barry é legalzinha, mas tem alguns poréns que eu já vou falar aqui. Voltando a falar sobre o Jay Garrick, ele é muito inteligente, tanto que ele sabe da existência da força de aceleração. E ele é quem ensina o Barry a vibrar suas moléculas. Então, uma adaptação muito boa e deixa aquele gostinho de quero mais, sabe? Deixa aquele gostinho de, pô, eu queria uma animação só do Jay Garrick como Flash, porque ele nessa animação tá muito legal. E nessa animação, voltando a falar sobre a dublagem brasileira, o Jay Garrick, ele é dublado pelo Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro, que é o dublador do John Wesley Shipp desde a série do Flash dos anos 90. Então, um baita de um fanservice. Ele que já tá acostumado a dublar o Flash, já dublou Barry Allen no John Wesley Shipp, já dublou o próprio Jay Garrick. Então, outra coisa muito legal da dublagem brasileira desse filme é que eles foram bem fiéis às vozes que estão marcadas nos personagens. A dublagem do Hélio Ribeiro é muito boa, já era muito boa na série dos anos 90 com o John Wesley Shipp, e aqui também tá ótima. Outro dublador que pra mim se eternizou como Flash, a voz dele no Flash fica muito boa, principalmente nos Flashes mais experientes, como o do John Wesley Shipp. Agora, o ponto da relação Barry Allen e Jay Garrick que eu não gostei muito, que eu citei, é que uma coisa que não é um ponto negativo, é só uma coisa que eu gostaria de ver, que é o lado do Barry Allen ser um fã do Jay Garrick. Nos quadrinhos, antes dos dois se encontrarem pela primeira vez, quando o Flash atravessa o multiverso pela primeira vez, Barry Allen era um fã do Jay Garrick. O Jay Garrick fez do Barry Allen no Flash, né? Barry Allen só se torna o Flash porque ele era fã do Jay Garrick, porque ele lia as histórias em quadrinhos do Jay Garrick. Então, quando ele encontra o Jay Garrick pela primeira vez, ele fica admirado, porque aquele é o ídolo dele. Aquele é o cara que fez ele se tornar o Flash. Aquele era o cara que deu esperança pra ele nos momentos mais difíceis, que mostrou que os heróis nunca se calam, que os heróis sempre acreditam num amanhã melhor. Então, uma coisa que pra mim faltou era isso, cara. Não precisava colocar o Barry Allen babando o ovo do Jay Garrick também, só tendo uma admiração, né? O Barry Allen vê o Jay Garrick e falar, caramba, esse é o herói das revistas em quadrinhos que eu lia há, sei lá, 20, 10, 15 anos atrás, e eu tô aqui de cara com ele. Pra mim era só isso que faltava, né? Porque podia fazer uma leve adaptação de Flash de Dois Mundos nessa história. Não uma adaptação completa, mas só um encontro dos dois, né? Ser bem parecida com aquele dos quadrinhos. Então é um ponto que, cara, pra mim, por exemplo, faz falta.
faz falta esse lado de Barry Allen admirando o Jay Garrick. Do Jay Garrick ser o primeiro e ser o cara que criou esse legado. Ser o cara que o Barry Allen admira. Porque todas as outras adaptações deixam isso muito de lado. E é pra mim uma das coisas mais fascinantes do Flash nos quadrinhos. Que é o legado, o manto. O Jay Garrick começou e inspirou todo mundo. Barry Allen é fã do Jay Garrick. Wally West é fã do Jay Garrick e fã do Barry Allen. Bart Allen é fã do Jay Garrick, é neto do Barry Allen e é fã do Wally West. É esse negócio de legado, sempre o legado sendo passado de um para o outro e sempre os velocistas tendo uma admiração muito grande daquele que veio antes. Então é um ponto que pra mim peca, mas é particularmente pra mim, não é um problema da animação. A animação não fica ruim por causa disso, ela só perde em não mostrar esse ponto que eu amo tanto dos quadrinhos. Pra mim é um defeito, não um defeito, mas é um ponto fraco, que poderia ser melhor. Agora que eu já falei muito da adaptação do personagem, vamos para um ponto de vista mais técnico. E nesse ponto de vista mais técnico eu vou focar mais no visual do personagem. O visual do Flash vestido. O traje eu gostei, mas uma coisa que não me desceu muito bem foi aquele protetor de queixo muito grande, cara. Pra mim podia deixar sem protetor de queixo ou com um protetor de queixo bem pequeno, sabe? O visual em geral é bom, mas aquele protetor de queixo pra mim tá muito grande e em alguns momentos chegou a me incomodar um pouquinho. Agora em questão de Barry Allen, eu não sei se é impressão minha ou se vocês também acharam que esse Barry Allen tem uma semelhança muito grande com o Ezra Miller. Não muito grande, mas o formato do rosto, sabe? Aquele maxilar eu acho que tem uma semelhança bem clara ali com o Ezra Miller. Talvez eu esteja enganado. Comentem aí se vocês também tiveram essa impressão. E não é só essa das semelhanças com o Ezra Miller, eu achei que o personagem ele é bem parecido com o do Ezra Miller em alguns aspectos, por exemplo, dele ser o personagem mais descontraído, fazer mais piadas. E uma coisa também é que a Iris West, né, tocando nesse assunto, a Iris West desse Barry Allen é negra, como a Iris West do universo do Ezra Miller também é negra. A Iris West nos quadrinhos ela foi negra uma única vez, que foi num quadrinho especial que não faz parte da cronologia oficial do personagem. É uma minissérie especial que a cada história tem um autor novo, uma história nova que não tem conexão com a cronologia oficial. Então foi mais uma homenagem, sabe? Nos quadrinhos ela geralmente é ruiva, mas só que de uns anos pra cá ela vem sendo adaptada mais como uma negra, o que pra mim não tem nenhum problema, é só um ponto a ressaltar mesmo. Ela já foi negra uma única vez nos quadrinhos, num quadrinho que não faz parte da cronologia, mas foi. É um ponto a se ressaltar. Então eu acho que tem bastante semelhanças com esse Flash do Ezra Miller, e eu acho que foi uma coisa feita de propósito, né? Pra ir acostumando o público ao personagem que vai ser adaptado em 2022. Pra deixar o público mais confortável com o Flash do Ezra Miller. Eu achei que tem alguma semelhança entre os dois são inteligentes, são descontraídos. Em questão de inteligência, o lado cientista do Barry Allen das animações é maior, e o lado inteligente que conhece os seus poderes do Barry Allen do Ezra Miller é maior que o da animação. Então é bem semelhante, uma diferença aqui e ali, mas eu consegui sentir uma semelhança. E um ponto a se ressaltar, que é um dos últimos pontos, é que o Flash ele é um membro fundador da Liga da Justiça nessa animação. No final, ele sugere ao Superman que eles criem uma liga, graças à Sociedade da Justiça que ele viu na outra Terra. Então ele sugere ao Superman que os dois criem uma liga para poder conter ameaças maiores. E é uma coisa legal, cara, porque é a melhor coisa dessa animação. Pra mim é a melhor coisa a se ressaltar. O protagonismo que o Flash tem. O Flash ele nunca foi protagonista nas animações. Na animação da Liga da Justiça dos anos 2000, que era o Wally West, ele tinha que dividir tela com um monte de membros, o que ofuscava bastante o personagem. Ofuscava mais ou menos, né, porque ele tem cenas incríveis naquela animação, mas eu creio que vocês entenderam o meu ponto, né. Ele tinha que dividir muito tempo de tela e acabava prejudicando um pouquinho o personagem. E nesse último universo animado da DC, que foi o dos 952, o Flash era simplesmente um coadjuvante de luxo. Ele simplesmente aparece para começar o universo
e para terminar esse universo, reiniciar aquele universo. Ele não teve uma única animação dele, porque vale ressaltar que Flashpoint, a animação do Flash, não leva o nome de Flash. A animação leva o nome Liga da Justiça, ponto de ignição. Então, uma das maiores histórias do Flash, uma das maiores histórias do Barry Allen, é dada pra Liga da Justiça. E o Flash, na animação que é pra ser dele, tem que dividir tempo de tela e protagonismo com o Batman, o que é praticamente um resumo daquele último universo animado. Só tem Batman. É Batman, Batman, Batman. E aqui nessa animação, o Flash, ele é protagonista. Talvez ele divide protagonismo com a Mulher Maravilha em alguns momentos do filme, mas as melhores cenas da animação são do Flash. A melhor abordagem dos poderes são do Flash. O Flash e Barry Allen, juntamente com Jay Garrick, roubam a cena. Eles são importantes. As coisas praticamente giram em torno do Flash. E não ao contrário como acontecia antigamente. Não era o Flash que girava em torno da animação. É agora a animação que gira em torno do Flash. Então, o ponto mais alto dessa animação, dessa adaptação, é o fato do Flash finalmente ser protagonista. Ele é o membro fundador da Liga da Justiça no universo dele. O Flash nos quadrinhos, se não me falha a memória, ele é responsável por dar o nome da Liga da Justiça, né? Então, finalmente, ele tem o protagonismo que ele merece. E dá muita vontade de ver uma animação do Flash nesse universo. E você até espera que isso aconteça por causa do protagonismo que o personagem teve nesse filme. Sério, eu fiquei com muita vontade de terminar essa animação e ver uma animação solo do Flash. Dele lutando com a galeria de vilões, contra o Grodd, ou contra o Flash Reverso, sem ser uma aventura de viagem no tempo, né? Só um embate entre os dois. Então eu fiquei com muita vontade de ver isso. E eu espero muito ver isso num futuro próximo. Espero ver animações solos do Flash, porque o Flash nunca teve uma animação solo dele. Ele teve uma animação bem curtinha nos anos 60, que foi traduzida no Brasil como O Homem Relâmpago, que eram episódios curtos de baixo orçamento, que era do Flash com o Kid Flash. Mas tirando essa animação esquecida, ele nunca teve uma animação, um filme animado solo dele, como o Superman teve um monte, como o Batman teve milhares. Então parece que depois de muito tempo, o Flash terá o protagonismo que ele merece nas animações. No geral, essa é uma boa adaptação do Flash, na minha opinião. Eu acho que, se for analisar entre todas as adaptações, ele não é a melhor adaptação do Flash. Pra mim, a melhor adaptação ainda é o Flash do John Wesley Shipp, da série dos anos 90. Pra mim, aquele cara respirava Flash, respirava Barry Allen. Mas essa adaptação nessa animação é bem competente. O personagem tá bem adaptado. Se for colocar no patamar, eu digo que ele tá no mesmo patamar ali do Flash do Ezra Miller, com o Flash do Ezra Miller sendo um pouquinho melhor na questão dos poderes e no conhecimento e no controle sobre seus poderes, né? Porque diferente desse Flash, o Flash do Ezra Miller sabia a existência da força de aceleração e tinha um controle e um conhecimento muito grande sobre seus poderes. Diferente desse Flash, que por outro lado é muito inteligente no lado cientista dele, calculando as probabilidades, a distância do Sol, né? Posição do Sol. Então eu diria que tá no mesmo patamar, e o melhor pra mim é o Flash dos anos 90 do John Wesley Shipp. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre as melhores adaptações do Flash fora dos mundos dos quadrinhos. Então fiquem ligados, esse é um vídeo que eu vou fazer mesmo, porque eu já prometi muito vídeo e não cumpri. Mas esse eu falo que eu vou fazer, porque é um vídeo que eu quero fazer há muito tempo já. Eu já até dei um spoiler dos meus Flashes favoritos, né? Eu já dei um spoiler do meu Flash favorito. Mas nesse vídeo eu vou abordar mais, eu vou falar mais os porquês disso. Então, como eu disse, no geral, essa animação é boa, é legal. E o Flash é uma adaptação muito boa e muito competente, que tem tudo a evoluir ainda mais e se desenvolver ainda mais no decorrer desse novo universo animado. Principalmente se ele tiver animações solo. Então, é isso. Comentem aí o que vocês acharam. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Compartilhe aí com seus amigos. O canal que inclusive tá chegando quase nos 500 mil inscritos.
Então, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o canal tá com exatamente 499 mil inscritos e 840. Então, compartilhe com seus amigos. Provavelmente, quando esse vídeo estiver indo ao ar, o canal já bateu essa marca. Mas mesmo assim, compartilha com os amigos, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Valeu e fui!